Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025. Muitas informações importantes. A reunião do presidente Alessandro Barcelos com Abel Braga. O Abelão vai ficar no Inter? O presidente está no Rio de Janeiro para resolver essa história e a gente vai falar sobre isso. Quem vai ser o executivo de futebol do Internacional? Tem dois nomes na pauta do Colorado neste momento. O acerto que foi feito da direção com o grupo de jogadores. Vitão e Bernabei podendo deixar o Internacional. E o jogador que renovou o seu contrato, falta só o anúncio e a gente vai falar nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Lembrando que temos muitos jogos, muitos esportes, ligas diferentes para tu brincar lá na KTO e tá rolando a promoção do Aposte e Ganhe, tá? Te registra primeiro na KTO, se tu já tem registro, vai na aba promoções, tem um cardzinho com essa foto que vocês estão vendo aqui na tela do Denilson Show, do Aposte e Ganhe, entra nessa aba, aperta no botãozinho verde do aceito participar e faz uma apostinha mínima de R$10 com uma odd mínima de 1,80 que tu vai ganhar uma aposta grátis, ganhando ou perdendo essa fezinha que tu fizer lá na KTO, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre o movimento que a direção fez algumas horas antes da decisão que teve no final de semana e a vitória por 3-1 contra o Bragantino, o Inter garantido e na sua permanência, né, o jogo da permanência no final de semana, porque a direção conseguiu um acerto de tudo aquilo que estava devendo ao grupo de jogadores horas antes do jogo contra o Bragantino. O Inter devia aqueles valores repactuados de direito de imagem e ainda tinha que acertar o 13º e férias dos jogadores, porque havia uma preocupação que o Inter, quem sabe, não conseguisse honrar com esse compromisso que é previsto por lei, né? 13º e férias não é que nem... E o próprio direito de imagem não são como um bicho, por exemplo, que é algo conversado, não. É algo previsto em contrato. E a direção conseguiu, com a ajuda do Banrisul, para quitar o 13º e as férias, mas também para quitar os direitos de imagem que haviam sido repactuados com o grupo de jogadores do Internacional. Então tá tudo em dia neste momento dentro do vestiário do Internacional. Lembrando que a folha salarial do clube é de hoje 11 milhões e meio de reais. É uma folha que passava dos 14 milhões até o mês de setembro, né? Vale lembrar aqui que o Inter tinha um custo do futebol. Quando eu digo custo de futebol, eu digo futebol masculino, feminino, base, cargos executivos, tudo que envolva custo de futebol mensal no Inter, de janeiro a setembro foi de 21 milhões e meio de reais. Tá? E era uma folha salarial só do grupo principal de um pouco mais de 14 milhões de reais. Porém, o Inter fez mais de 10 saídas na janela do meio do ano. Essa folha reduziu, e aí eu digo enervalência, salário de jogadores que estavam emprestados pelo Inter, mas que ainda pertenciam ao clube. Então, por conta disso tudo, o Inter conseguiu reduzir a sua folha para 11 milhões e meio, que é o custo hoje, tá? Outra questão importante. Quem é que vai ser o executivo de futebol do Inter? O Inter teve uma limpa no seu departamento de futebol. O D'Alessandro pediu demissão, o Bisol pediu demissão do cargo de vice-presidente de futebol. O André Mazzucco, que era o executivo do clube, foi demitido. O que vai ser feito? Tem dois nomes, tá? Que surgiram até o momento no bastidor. Tem um mais quente e outro que é diria que até um stand-by por parte do clube. Primeira questão que a gente precisa entender. O Inter precisa resolver a situação do Abel, tá? Porque se o Abel ficar, esse departamento de futebol vai girar em torno também de escolhas e convicções do Abel. Ele vai participar dessas escolhas, desses cargos, ao lado do presidente Barcelos e do Felipe D'Alegrave, do Ricardo Caco Sobrinho, do Conselho de Gestão, os vice-presidentes eleitos da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Então, primeiro tem que definir essa questão do Abel, tá? Mas tem nomes que já agradavam o Inter e que também agradam o Abel, que eu vou trazer aqui. Para explicar, o presidente Barcelos nesse momento está no Rio de Janeiro para o Congresso Técnico da CBF, tá? Pensando nas competições que o Inter terá da CBF no ano que vem. Copa do Brasil,
Campeonato Brasileiro e possivelmente a Sul-Sudeste. O Inter não... É importante colocar, né? O Inter não é obrigado a participar da Sul-Sudeste. O Inter vai escolher se vai participar da Sul-Sudeste. Então, tem esse congresso técnico da CBF no Rio de Janeiro e o Abel já voltou para o Rio na última terça-feira, né? Ele que mora no Rio de Janeiro, é do Rio de Janeiro. E, gente, teve uma informação muito importante também que foi trazida agora, tá? Pelo Paulo Vinícius Coelho, PVC, lá no UOL. E aí tem uma relação com essa questão do Abel ficar ou não ficar, tá? O PVC trouxe uma informação que o Abel, já pensando em quem poderia ser o técnico para o ano que vem, a gente sabe que o Abel, por exemplo, tem uma relação muito boa com o Papito, com o Dair Helman, mas que o Abel teria feito uma ligação pro Tite, tá? Para ouvir do Tite se ele teria interesse em treinar o Inter em 2026. E que o Abel ouviu do Tite que não. Que o Tite tá priorizando, por mais que o Tite tenha falado lá na entrevista do Bola de Prata que ele não prioriza a Europa, não prioriza o exterior, ele não tem priorizações acontecendo aí de onde ele vai treinar, mas pro Abel, nessa informação do PVC, o Abel ligou pro Tite e ouviu do Tite que o Tite deve ir para o exterior, que seria, e claro, vamos lá, o Tite não vai pegar um time de primeiro escalão do exterior, vai pegar de segundo, terceiro, quarto escalão de Europa provavelmente, mas essa é a informação que foi trazida pelo PVC. Então o Tite, cara, praticamente descartado, tá? Nesse cenário para treinar o Inter no ano que vem. Então o presidente terá uma conversa com Abel Braga para definir nessa conversa, tá? O Inter não espera e o presidente não espera conversar para depois lá na frente decidir se o Abel fica ou não. Não, é uma conversa para ser definitiva. Tá, Abel, tu quer ficar? A gente sabe, o Abel ficou um pouco incomodado com a demissão do Mazuco, com o pedido de demissão do D'Alessandro, eram caras amigos do Abel, que ele confiava bastante, ele não ficou muito contente com essas saídas do departamento de futebol do Inter, mas o Inter ainda tenta uma permanência do Abel, isso não está definido. A partir disso, quem que vai ser o executivo do Inter então, Lucas? Tem dois nomes. Júlio Rondinelli, que acabou caindo com o Juventude, mas também fez um trabalho de manutenção do Juventude na Série A na outra temporada, tá? Já estava há um tempo no clube da Serra Gaúcha. O Júlio Rondinelli saiu do Juventude depois do Campeonato Brasileiro dessa temporada de 2025 e do rebaixamento do Juventude. É um nome que o Inter já estava de olho há bastante tempo, tá? É um nome que é falado no bastidor do Inter desde o ano passado, pelo menos. Mas o Júlio Rondinelli agora tá livre. Toparia, evidentemente, um convite do Inter, mas não tem convite nem contato, é um nome que circula no bastidor. O outro nome, que aí é mais forte, tem uma ligação, inclusive, com o Abel, que é o Fabinho Soldado, que é executivo hoje do Corinthians, foi executivo do Flamengo, foi diretor, foi scout do Flamengo também, o Fabinho Soldado, e que hoje tá lá no Corinthians e que tem uma relação muito próxima, principalmente do Depay e de todos os jogadores do elenco do Corinthians. Inclusive, ele era um braço direito do presidente Augusto Melo, que sofreu um impeachment no meio dessa temporada. O Osmar Stabile, que é o novo presidente do Corinthians, queria demitir o Fabinho Soldado, mas os jogadores não deixaram, porque gostam muito dele, enfim, tem essa ótima relação com os atletas, tem dentro do Inter uma ótima relação com o Abel, caso o Abel fique, então se o Abel ficar, poderia indicar o nome do Fabinho Soldado, e também com o Diego Pereira, né, preparador físico do Inter, que foi preparador físico do Corinthians e conhece muito bem o Fabinho Soldado, que foi inclusive jogador do Abel, né, campeão do mundo em 2006, por isso a ótima relação entre Fabinho Soldado e Abel Braga. Mas lembrando, o Corinthians ontem ganhou do Cruzeiro o jogo de ida da Copa do Brasil, das semifinais, então esse seria um problema, né? O Inter não conseguiria ter o Fabinho Soldado antes da final, né? Que é a final única agora da Copa do Brasil. Essa seria uma questão. O Inter poderia esperar até terminar a Copa do Brasil agora no mês de dezembro para ter o Fabinho Soldado? Porque tem que ter pressa também, pensando em grupo, em técnico, que o Inter não tem pro ano que vem, né? Esse é o ponto, mas o Fabinho Soldado é um nome mais quente hoje e que já é falado no bastidor há um tempo, tá? Desde antes da demissão do Ramon e do Emiliano Dias. Bom, deixa eu falar aqui sobre a situação de alguns atletas e algumas situações que aconteceram hoje, tá? Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda, só apertar o botãozinho do inscrever-se, que é de graça, tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos. 2 vídeos por dia, sempre, às vezes 3, às vezes até 4, dependendo da quantidade de material e de assunto num dia mais quente. Às vezes tem 3, 4 vídeos, mas em média 2 vídeos por dia, sempre atualizando vocês do Inter, então te inscreve e ativa o sininho das notificações. Bom, primeira questão que eu quero trazer aqui, a renovação que o Inter acertou nas últimas horas, tá? Brian Aguirre assinou o seu vínculo de renovação com o Internacional,
o lateral direito argentino de 25 anos, fica no Inter para a próxima temporada. Ele tinha contrato, né, para a próxima temporada. O Aguirre, que chegou em setembro do ano passado, o Inter adquiriu ele junto ao Lanús, pagou $1.400.000, 7 milhões e 900 mil reais por 50% desse jogador. Ele tinha assinado um contrato até 2027, porém tinha nessa temporada, um acordo de boca com a direção do Internacional para ter uma valorização salarial, porque ele não veio com um salário tão alto assim, e aí ele passou a ser titular a partir da lesão do Bruno Gomes, foi jogando bem em determinado momento com o Roger Machado, e por conta disso ele já tinha um acordo de boca com a direção para renovar o seu contrato, e renovou até 2028, já está inclusive publicado no bid da CBF, mas o Inter ainda não anunciou, tá? Deve anunciar nas próximas horas. 55 jogos do Aguirre com a camisa do Inter, 2 gols e 4 assistências até 2029, tá? Eu falei 28, até 2029 o novo contrato do Aguirre com o Internacional. A outra situação que eu quero falar aqui, Bernabéu. Vem uma informação da Argentina, que foi confirmada aqui, eu conversei com algumas pessoas, de que o Bernabéu despertou o interesse do River Plate, da Argentina. O River renovou com o Gallardo, não conseguiu classificar para a Libertadores, foi um ano muito ruim, então o River está fazendo uma reformulação geral no seu plantel para a próxima temporada e tem interesse no Bernabéu para a lateral esquerda na próxima temporada, tá? Nessa temporada, né? Porque o River é que nem calendário europeu lá na Argentina, né? Então aqui terminou a temporada, lá tá no meio. Eles fizeram uma procura ao Internacional e ao staff do atleta para saber quais seriam as condições para fazer um negócio. E ouviram do Inter que o Inter só libera o Bernabéu num valor próximo dos 7 milhões de dólares. A gente está falando aqui de 37 milhões e 800 mil reais. O River Plate está com dificuldades financeiras, por mais que em relação a clubes menores da Argentina, River e Boca tenham uma condição melhor, em comparação com clubes do Brasil, eles operam de outra forma, né? Eles têm muito mais dificuldades financeiras, a gente sabe da crise econômica que a Argentina vive há anos, então 7 milhões de dólares pro River Plate é um valor fora da realidade, então esse negócio só vai avançar no ponto de vista do Inter se o River chegar com um valor próximo disso, o que não é uma tendência, tá? 7 milhões de dólares pro River não é tendência, lembrando, o Inter contratou o Bernabéu, segundo o Inter, por 3 milhões e 700 mil dólares, tá? 1.000 euros, perdão. Os empresários do Bernabéu dizem que o Inter pagou 5 milhões e meio de euros. 34 milhões e 400 mil reais. O Inter diz que pagou 3,7 milhões. É uma diferença gritante aí do valor que o Inter diz que pagou e do valor que os empresários do Bernabéu e que o Celtic dizem que foi feito o negócio no início desse ano. A gente sabe o desempenho do Bernabéu caiu muito, muitas polêmicas extra-campo, ele não tá jogando nada, tá muito mal e o Inter não vê ele mais como um jogador inegociável, mas quer valorizar. Se pagou aí 13.700 ou 5.500, quer valorizar e por isso está pedindo lá em cima, está pedindo 7 milhões de dólares para negociar o Bernabéu, tá? E a outra situação é a do Vitão. Vocês lembram que eu falei para vocês que tinha um clube europeu que tinha conversas com o Vitão? Era o Benfica, tá? Essa é a informação de hoje. O Benfica de Portugal tem interesse no zagueiro de 25 anos do Inter, que tem contrato até dezembro do ano que vem. O Inter tem 80% dos seus direitos econômicos, quer receber pelo menos 10 milhões de euros. A gente está falando aí de 63 milhões e 400 mil reais pelo Vitão. E não é o único interessado. Benfica e Flamengo, que a gente já sabe agora, mas tem outro clube que foi revelado hoje, tá? E que me foi confirmado. O Cruzeiro deu uma sondada para saber a situação do Vitão. E ainda existe o Palmeiras, que é o clube que revelou o Vitão, que também estava de olho numa possibilidade de negociação. Vale lembrar, eu trouxe aqui no canal essa semana, o Flamengo até fez uma oferta informal de 9 milhões de euros, mas desses 9, pagaria somente 5 de euros pelos 80% do Inter, porque os outros 4 para fechar os 9 de euros, o Flamengo queria abater a dívida que o Inter tem do Thiago Maia, daqueles 4 milhões de euros que o Inter ainda não pagou nenhum centavo, tá? Então é bom a gente ficar de olho, porque tem o Benfica de olho, tem o Flamengo, agora tem o Cruzeiro ainda e o Palmeiras. Alguém vai fazer uma oferta oficial, né? Papel timbrado, porque o Inter sabe que é muito difícil segurar o Vitão para a próxima temporada, sabe que ele quer voltar para a Europa, sabe que ele vislumbra e sonha com uma seleção brasileira, e se ele não for para a Europa, ele quer ir para um clube de ponta do Brasil. Hoje, Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro está tentando chegar lá. E a gente sabe, o Vitão quer isso, por quê? Prioridade é a Europa.
Mas se pintar algo de um clube de ponta, ele sabe que é uma ponte melhor do que o Inter pra ir pra Europa, porque hoje o Inter não tá brigando pelos principais títulos, infelizmente, do cenário internacional e nacional. Então o Vitão sabe que indo pra um Flamengo, pra um Palmeiras, ele tá mais próximo de uma seleção do que do Inter. Ele tá mais próximo de novo de voltar pra Europa do que no Inter. Mas a prioridade ainda é tentar ir pra Europa. E eu digo, tá, o Benfica, que joga Champions League, enfim, é um clube conceituado, ganha a Liga Portuguesa quase todo ano, aí briga com Porto e Sporting. Se fizer proposta, é muito difícil segurar. Muito difícil segurar pro ano que vem, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto pra falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.